E como que a gente, da Rasel, trabalha com isso? Como que a gente tenta ajudar as empresas e como a gente indica que tenta ajudar as empresas a fazerem isso? A gente tem inicialmente justamente o diagnóstico. Então, por que que o diagnóstico ele isso eu falei nas lives anteriores, por que que o diagnóstico é importante ele tá aqui, ó, como o início da jornada. Você tem o Academy, se você quiser estudar, você não consegue aplicar nada, ou está estudando, tá se aprofundando no tema, tem o Academy aqui. E a próxima etapa é de fato o diagnóstico, que é por que que ele está antes da materialidade? Por que que a gente já teve questionamentos de falar, poxa, por que que você não faz materialidade antes do diagnóstico? E na minha concepção é importante o diagnóstico ser antes dessa jornada da empresa. Justamente por isso. Porque às vezes você pega um gestor de estabilidade que não, de repente não tem experiência com de ampla em gestão de várias empresas, ou ele é um consultor que e não necessariamente ele sabe daquele setor específico, mas ele tem conhecimento sobre a gestão de estabilidade de empresa, mas não sabe dos temas que são relevantes para aquele setor. Então, fazer uma varredura de diagnóstico esse que é generalista, que é amplo, que busca atender vários setores, diminui a chance de você não enxergar um tema que você deveria enxergar. Porque, teoricamente, esse diagnóstico ele é amplo, teoricamente ele pega qualquer setor, teoricamente ele pega temas relevantes para qualquer tipo de empresa de qualquer tamanho. Então você já está trazendo, meio que ele limita o universo de sustentabilidade para qualquer tipo de empresa. O universo total de sustentabilidade, dos temas, de critérios, é esse. E a gente vai olhar todo esse universo, passar por todas as etapas, todos os critérios, porque uma vez que a gente passa por todos esses critérios, a gente tem uma confiança maior do que não está deixando passar nada em branco. Eu falo isso nas lives do diagnóstico, tá? Mas é importante eu voltar a falar sobre isso aqui, porque a gente está lembrando relembrando do porquê de não deixar passar nada em branco, se os temas materiais são completos, por isso que eu botei entre aspas, né? Se a gente está com todos os temas relevantes de fato sendo considerados. Então, a gente acredita que diagnóstico é importante você fazer nesse momento. E aí, eu acho qual o diagnóstico pode fazer? Pô, tem vários. A gente coloca aqui, usa a PR2030, mas você pode fazer um ethos, você pode fazer o selo B, você tem um diagnóstico do ISO da B3, que pede também indicadores, que é um pouco diferente a intenção dele, não é você ver todos os critérios e tal, mas ele te traz informações amplas de vários setores, de várias empresas, isso te traz experiência, te traz bagagem para você, poxa, não conseguimos olhar tudo, entendeu? Então, existe outros diagnósticos, e tem consultores que às vezes criam o seu próprio diagnóstico por uma experiência, ou por ter experiência num determinado setor de economia, de um setor de empresa, sei lá, setor de hospitais. Então ele já sabe quais são os temas que são relevantes para aquele setor, ele cria o diagnóstico daquele setor específico. Mesmo assim, pode ter falhas, tá? Mesmo assim, pode ser, de repente, uma preocupação de uma grande empresa do setor de hospitais, não é a mesma preocupação de um hospital pequeno. Então, a gente teve uma discussão isso hoje de manhã, inclusive. Então, essa sensibilidade que é importante ter, que o diagnóstico ajuda a diminuir, mas ele não resolve, né, o problema, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente, pô, te ajuda a refletir sobre, para saber se os temas são completos ou não. O segundo ponto justamente, beleza, então você chegou aqui, fez o diagnóstico e tal, respondeu, um monte de pessoas responderam aquele diagnóstico, tal, blá, 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 beleza. Aonde que aonde você pode fazer mais uma varredura para saber se os seus temas são importantes ou não, se estão contemplados ou não. Quando a gente aí eu já vou entrar na parte de materialidade, tá? Então, tem lives sobre materialidade que eu explico direitinho como é que é o passo a passo para criar materialidade. Mas aqui eu vou entrar no mérito de que eu vou falar especificamente, um corte da materialidade para falar sobre a preocupação que eu tenho da estratégia de estabilidade, que é o tópico dessa live. Então, vou fazer um cortezinho aqui só de um pedaço da materialidade, que é justamente a primeira etapa da materialidade que a gente faz aqui na jornada da Rasel, que, enfim, qualquer empresa vai fazer essa mesma etapa, que é a etapa do benchmark. Então, quando você está numa empresa e essa empresa quer fazer um estudo de materialidade, e você, consultor, você vai fazer um trabalho de materialidade para essa empresa, ou a empresa já fez um estudo de materialidade, possivelmente, para ela, antes dela fazer a classificação dos temas, ela
se ela não fez, ela poderia ter feito, que daria um estudo melhor, ela fez um benchmark. E o que que significa esse benchmark? Esse benchmark significa que ela foi justamente em diferentes referências. Então, aqui no diagnóstico eu fiz uma referência. Não tem como você responder 10 diagnósticos só para fazer essa varredura em todo o universo possível de assuntos de sustentabilidade. Você não tem como fazer isso. Você vai fazer um que já acho que já está suficiente. Mas você vai reforçar isso aqui, essa varredura do universo, do que é importante sustentabilidade, justamente fazendo esse benchmark de temas materiais. Então, o que esse benchmark é? Por que esse benchmark é importante, você fazer um benchmark quando você faz a materialidade? Porque ele vai te dizer que o GRI chama esse tema aqui para aquele seu setor, que o SAIB chama aquele tema ali para aquele seu setor, que o seu concorrente, que de repente tem um nível de maturidade maior que a empresa que a sua empresa tem com relação à sustentabilidade, identificou aquele tema lá. Ó. Nossa, ele trabalha aquele tema lá, porque aquele tema pode ser que seja relevante para a gente também. Então você acaba pegando referências de outras empresas, de outras frameworks, outros grupos que pensaram, de certa forma, na sustentabilidade do teu tipo de negócio, para ver se tem alguma coisa que foi trabalhada que você não considerou, ou que está sendo muito trabalhada. Fala, pô, tem esse tema aqui, mudanças climáticas, tem todos os frameworks que me cobram mudanças climáticas. Todos os meus concorrentes trabalham com mudanças climáticas. Então, pô, é um tema que eu não posso deixar de considerar aqui. Mas pode ser um tema lá que você não viu em lugar nenhum, viu em uma empresa só e fala: caraca, esse tema eu não tinha visto, e ele trouxe essa perspectiva, dessa preocupação, desse impacto aqui, materializado nesse tema aqui específico. E, cara, é um tema que era relevante, a gente não tinha nem percebido. Era um impacto que é relevante para o nosso negócio, a gente não tinha nem percebido. E aí você vai conseguir considerar, colocar ele aqui nos seus temas relevantes e vai conseguir considerar esse tema também na sua pesquisa de materialidade. Então, a gente aqui continua trabalhando. Quando você faz essa pesquisa de benchmarking aqui para identificar os temas que são relevantes para a sua pesquisa de materialidade, dúvidas sobre isso, mais uma vez, veja a live de materialidade que eu falo sobre o passo a passo disso. Você está fazendo justamente esse trabalho de, cara, vou tentar não deixar passar nenhum item em branco. Tentar pegar o máximo, tudo que eu posso, para não deixar passar nada que é importante sobre a sustentabilidade da minha empresa. Tá? Por quê? Porque um risco não identificado é um risco não trabalhado. E um risco não trabalhado aumenta a chance dele se materializar e causar um problema. É a mesma coisa com o impacto. O impacto não identificado, ou seja, não está considerado em um dos temas materiais seus, é um impacto que não vai ser trabalhado. Se ele não for trabalhado, ele pode, se ele for um impacto real, ele vai continuar acontecendo, o presente já está acontecendo, ou se ele for um impacto que pode ocorrer no futuro, você não vai ter nem tempo, nem condições de trabalhar esse impacto. Então, ele tem mais chances de se materializar e causar uma consequência ruim para sua empresa. Tá? Lembrando que, quando a gente está trabalhando com sustentabilidade, a gente está trabalhando com redução de impacto, e impactos geram consequências ruins para sua empresa, seja para sua imagem, seja para os seus stakeholders, seja para redução de valor compartilhado, seja para vantagem financeira da sua empresa, gera algum impacto. A gente, em algumas lives anteriores, o que a gente falou, que foi falado, é que trabalhar com sustentabilidade é um trabalho que gera retorno econômico para a empresa. Hoje em dia, sustentabilidade é retorno econômico, não é só... Ainda bem que teve esse match. Não é só salvar o planeta, não é só ser melhor, pensar nas questões futuras, essa perspectiva de sustentabilidade, não é sustentabilidade raiz, é sustentabilidade no conceito certo, né? De pensar em não gerar consequências ruins para gerações futuras. Já pensar nas consequências futuras hoje, né? Essa ideia de sustentabilidade, ela é importante para o desenvolvimento de negócio. Eu falo especificamente sobre isso, sobre o pitch para a diretoria, como você convence a diretoria, acho que foi na live de consultores. O quão importante estrategicamente é a empresa trabalhar com sustentabilidade. Não é uma questão só de planeta bom, não que isso não seja, não que isso não fosse suficiente, tá? Não estou entrando no mérito que isso é para ser suficiente ou não. Estou falando que, independente dessa perspectiva, é importante para o negócio. E por que é importante para o negócio? Por causa disso aqui, ó. Porque a gente está vendo vários temas, vários impactos, a gente está tentando identificar quais todos os prejuízos, todos os problemas que podem acontecer com relação à sustentabilidade da empresa, com relação aos impactos negativos que ela gera, com relação aos impactos positivos que podem ser
maximizados, e a gente está fazendo esse trabalho aqui de mapear tudo e poder trabalhar ele de forma consciente. Olha como uma coisa se liga na outra, entendeu? Então esse trabalho aqui, aí vou repetir a frase que eu repeti, um risco, um impacto, um tema não identificado não vai ser uma coisa que não vai ser trabalhada. E se você não vai trabalhar, você vai estar perdendo uma oportunidade de desenvolvimento da sua empresa. Então esse é o ponto importante desse item aqui, de os temas materiais são completos, tá? Então, esses são duas perspectivas que a gente da Hazel traz, no sistema da Hazel traz, para você pensar em não deixar passar nada em branco, né? Então, a gente falou do diagnóstico, falou do benchmark da materialidade, e, sem dúvida nenhuma, você pode trabalhar, que aí entra numa questão da estrutura da sua empresa, de como que é o contato com seus stakeholders, principalmente porque é, é, os problemas internos da empresa, os problemas acaba da diretoria, de estratégico, acaba sendo mais fácil de chegar na parte estratégica. Enfim, o diretor está lá numa reunião estratégica. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, que a gente está se preocupando com os stakeholders, que são stakeholders às vezes externos, é importante a gente ter um canal de comunicação com eles. Então, em todas as etapas da gestão de estabilidade, é muito importante você ter um canal de comunicação com os stakeholders para que eles possam não só dizer a relevância, não só fazer essa etapa aqui, ó, de classificação da materialidade com a perspectiva dele sobre aquele tema, ou seja, não é que a única coisa que o stakeholder vai fazer é dizer para você o quão relevante é a mudança climática na perspectiva dele, com relação à sua empresa. Não é esse o ponto que eu estou tratando aqui, não é esse tipo de contato. É o contato de que, será que tem alguma coisa que é importante para os stakeholders que a gente não viu? Será que vale a pena a gente ter uma pesquisa para, sei lá, para entender quais são os tópicos, quais são especificamente para aquele meu stakeholder, que é um stakeholder importante para a minha empresa? Qual é a preocupação que ele tem com relação ao meu desenvolvimento de negócio? Qual é o canal de comunicação que esse stakeholder tem com relação para falar comigo, para dizer que tem alguma coisa que não é legal, que ele não está gostando? Vou dar um exemplo. Qual é o canal que um fornecedor que está se sentindo oprimido na hora de fazer uma proposta, de falar, cara, olha só, estou apertando, 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 suprimentos aperta, 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 e, cara, eu tenho certeza que meu serviço é muito bom, e eu não consigo falar. Eu sei que isso vai parecer até um choro, né? Mas isso é real. Algumas empresas têm um processo de contratação que aperta o máximo que pode a questão financeira, porque o que sobrevive à empresa é a questão financeira. O que faz a empresa crescer é o fluxo de caixa. Então, quanto mais receita ele tiver, melhor, e, consequentemente, quanto mais barato ele contratar o fornecedor, teoricamente é melhor para ele. Só que quando ele faz isso, ele está diminuindo, não está sendo sustentável, porque talvez ele esteja fazendo com que os fornecedores dele gerem uma exploração de mão de obra, porque ele está querendo botar um valor muito baixo, que não paga nem o HH das pessoas, que as pessoas vão ter que trabalhar mais horas do que precisaria, então gera um impacto negativo social, gera um impacto de baixa qualidade, que essa baixa qualidade vai gerar uma consequência futura para ele mesmo, porque ele vai receber um serviço com qualidade menor, porque ele está pagando menos. Então gera consequências que talvez o fornecedor pode falar, olha só, onde eu consigo falar com vocês, que é a área de suprimentos, que vocês estão apertando muito mais do que deveria. E, pô, a não ser que tenha uma empresa com uma tecnologia muito avassaladora que vai competir com o mercado tradicional, vocês estão sendo ruins, e sei lá, está gerando uma consequência ruim. Isso eu não quero trazer isso como um choro de fornecedor, mas eu quero trazer com a perspectiva de realmente o fornecedor está sendo oprimido, vamos dizer assim. Então, essa comunicação que o fornecedor pode fazer com o seu cliente é um tipo de comunicação que pode existir, entendeu? Será que esse grande cliente não pode pensar na qualidade dos fornecedores e ele também ter cara, o nosso preço é esse? O que, às vezes, em algumas licitações acontece. Se o preço é muito baixo, corta, porque talvez não vai nem atender o serviço que eu quero fazer. Então, qual é o tipo de comunicação que esses stakeholders têm com a empresa? Aí podemos pensar também com relação aos colaboradores. Qual é o tipo não, tem o saque também, né? Que, enfim, o cliente é isso aí. O ideal ganha-ganha, exatamente. Tem que ser sustentável, é isso, né? Sustentável ter esse ganha-ganha. Então, tem esse mesmo tipo de pesquisa, não é uma pesquisa, mas é um contato, é o saque, né?
Então, um cliente, um consumidor pode ligar para a empresa para reclamar de alguma coisa, falar: "Ó, isso aqui não está legal e tal, blá blá blá". Ou os colaboradores, dá para apertar e querer que o fornecedor seja o nosso exatamente, é exatamente isso, não dá para ser. Então, talvez esse aperto que a área de suprimentos faz, normalmente com uma empresa grande, seja prejudicial para a própria empresa, porque de repente o fornecedor bom, cara, eu não vou vender para você, cara. Eu não vou ficar me passando por isso, sendo que eu estou sendo desvalorizado. É, essa mesma perspectiva acontece com os colaboradores bons. Então, se o colaborador bom está tendo seu salário diminuído, está sendo apertado, com grande entrega de demanda e não está sendo valorizado, ele pode falar: cara, eu não vou ficar aqui, eu não vou estar sendo oprimido desse jeito. Não tá sustentável para mim como pessoa, para eu como pessoa, como profissional. Eu vou procurar outro lugar. E aí, às vezes, um grande talento que está na sua empresa sai por conta disso. Então, como que esse colaborador, como que essa empresa, como que esse cliente, ela fala com você? Vocês podem fazer pesquisas, podem ter canal de comunicação, mas isso tudo é muito importante existir para quê? Mais uma vez, para que não ocorra esses buracos aqui nos seus sistemas materiais. Porque talvez a informação, o impacto que você está gerando, só vai aparecer quando você de fato entender os seus stakeholders, entender os seus fornecedores. Stakeholders quer dizer fornecedores, colaboradores, comunidade, enfim, todo mundo que de certa forma tem uma relação com a sua empresa. Assim, a gente está falando, estou falando só em mitigar impacto negativo. Mas se a gente for pensar em alavancar impactos positivos, essas pesquisas acabam sendo mais relevantes ainda. Porque dificilmente quem vai chegar para você, para sua empresa, e falar: olha, eu tenho uma ideia boa para caramba para você. Não vai fazer isso. Não tem. Dificilmente a pessoa, um cliente, um colaborador, vai ser proativo dessa maneira. Então, se você entender os seus colaboradores, entender os seus stakeholders, vocês talvez consigam ter informações de impactos positivos que vocês podem gerar, e esses impactos positivos estarem considerados aqui na sua materialidade. E isso, ó a relevância que isso traz, ó a relevância que traz essa pesquisa para que você tenha uma. E assim, eu não estou falando nem da estratégia ainda, né? De como você vai trabalhar isso depois. Eu estou falando de como que você deve estruturar o início do pensamento, das preocupações que a sua empresa deve ter, para não deixar passar nada em branco, para que depois que você faz parte da estratégia, mas é um pedacinho. Depois você vai trabalhar isso ainda. Entendeu? Então, esse contato com os stakeholders, com pesquisa, com canais de comunicação, acaba sendo uma grande fonte rica e importante para que os temas, impactos e tal sejam identificados, que são específicos para o seu negócio, e uma vez que eles sejam identificados, você consiga trabalhar eles da melhor forma possível. Entendeu? Então aqui, às vezes, pode ser até esse tipo de pesquisa, esse tipo de preocupação aqui, pode até ser uma mina de ouro, para você sair do comum. Vamos supor, sustentabilidade agora está sendo um padrão. Todas as empresas que não estão trabalhando com sustentabilidade, está para trás. Então, o normal, daqui a um tempo, né, vai ser a empresa trabalhar com sustentabilidade. Mas se ela trabalhar com estabilidade de forma padrão, peguei o framework padrão, fiz um benchmark simples, peguei os frameworks, peguei os temas de referência, beleza, essa aqui é a minha materialidade. Ela vai estar deixando de enxergar, talvez, um tema, um impacto, um assunto que é relevante para o negócio dela, e com isso ela já está com desvantagem comparado com uma empresa que sabe que aqui pode ter um buraco e que ela trabalhou em reduzir esses buracos, trabalhou em reduzir essas falhas, para que os impactos negativos todos sejam mapeados, os impactos positivos todos sejam mapeados, não tenha passado nada, porque ela cria aqui um diferencial, né? Então, quando eu falo aqui que todos os temas materiais são completos, estão tudo acompanhado, isso pode ser um grande diferencial, porque você vai encontrar uma coisa específica para o seu negócio que talvez só você encontrou e que você não deixou passar e que você vai trabalhar nele, que vai ser muito relevante para o seu negócio. Porque lembra que estabilidade tem que estar atrelada a essa estratégia. Então, isso aqui, uma coisa que você identifica aqui, pode ser estrategicamente uma vantagem para a empresa. Olha como essa parte aqui é relevante, por isso que eu estou gastando uma live inteira para falar só sobre esse pedaço. Só sobre a relevância que tem de você não deixar passar nada em branco. E assim, ainda assim, você tendo essa preocupação, é possível que passe coisas que você não viu. Porque tem
um conceito, aí eu vou filosofar aqui um pouco, um conceito de risco que aí vocês procuram, eu só vou falar o termo aqui, de repente vocês não entenderem, não tem problema, mas eu vou falar só o termo. Que existem 4 tipos de informações no mundo, espalhadas pelo mundo. Aquela que eu sei, aquela que eu sei que eu não sei, aquela que eu não sei que eu não que eu sei e aquela que eu não sei que eu não sei. Enfim, joguei, vocês procurem aí. Mas no final das contas é que a gente tem que ter uma consciência de que nem tudo que a gente monitora, que a gente valida, que a gente acompanha, a gente está de fato considerando o universo completo. Então, existem coisas ainda que eu nem sei que eu não sabia. Cara, isso aí eu nem sabia que isso era que eu sabia dessa parada. Então, tipo, existe esse conceito, ele está relacionado com o que eu estou falando aqui agora, tá? Beleza. Para eu não me alongar muito, meu plano era chegar até a falar sobre isso aqui. Eu acho que eu vou introduzir esse assunto, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto na próxima live, tá? Isso aqui é uma outra forma de se trabalhar com os temas de sustentabilidade. É até uma forma que a gente vai utilizar no sistema, nessa versão, nas versões mais novas que a gente está lançando aí, que está ficando pô, muito bacana, que é a ideia de que você consegue enxergar todos os assuntos relacionados à sustentabilidade, para você, de fato, ver o que você está trabalhando, o que você não está trabalhando, para você identificar o que você precisa trabalhar, os buracos que você tem na sustentabilidade. Então, existe esse framework aqui, que é a Sustentabilidade 4.4. Valeu, Júlio. Existe esse framework aqui, que é a Sustentabilidade 4.4, que é SG mais P, que é desse professor aqui, ó. Vou abrir aqui. Ele escreveu um livro. Eu vou abrir primeiro a cara dele aqui. O nome dele é Marcos Felipe Magalhães. Ele fez, acho que já fez um pós-doutorado na COP, na FRJ. Ele escreveu um livro, que é esse aqui, ó, Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável, SG mais P. Enfim, ele é professor da ESPN, enfim, espero que eu não esteja lendo nada errado, ó, mas professor de marketing da ESPN Rio, ele foi da Fundação Dom Cabral, ou seja, tem um nome tem um renome aí, né, na área de sustentabilidade. Ele fez, acho que acredito, tem um pós-doutorado também aqui, pós-doutorado no Instituto de Economia da UFRJ, e ele trouxe, a pesquisa dele foi justamente essa pesquisa de tentar mapear esses frameworks e trazer uma perspectiva de, cara, será que as empresas estão com algum buraco, estão com alguma falha metodológica com relação aos temas de sustentabilidade que ela trabalha? E aí tem esse livro aqui, né? A gente vai trazer, eventualmente vai trazer ele para fazer uma live aqui com a gente, e ele, enfim, falar um pouco mais da metodologia dele. E eu estou com uma apresentação dele aqui, que é bem interessante, que é a Sustentabilidade 4.4, que ele chama aqui, né? Então, o título da apresentação é Sustentabilidade 4.4, e ele tem toda uma metodologia. Ele pode, na próxima live aqui que tiver, que ele for falar, ele pode explicar essa metodologia, da onde que veio esses conceitos, do porquê que o framework que ele desenvolveu abraça historicamente, todos os temas relevantes para o desenvolvimento da sociedade de uma empresa. Ele consegue te explicar o porquê, da onde que ele chegou nesse produto final. Uma intenção é apresentar aqui o produto final e algum meio do caminho aí. E o meio do caminho é isso. A gente tem aqui, até o próprio relato integrado, ele traz esse conceito de capital, né? Então, o que ele trouxe como metodologia é que existem 4 eixos, né? Ele achou interessante separar o eixo de pessoas do eixo social, de sociedade, né? Porque são recursos. Então, o que ele diz é que a gente absorve, pega coisas do meio ambiente, da sociedade, do governo, das pessoas, e a gente tem que devolver de alguma forma isso para o meio ambiente, social, governança, pessoa. Isso são os capitais do relato integrado. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, são os capitais. Ele só juntou 3 capitais aqui em recursos financeiros. E aí, com essa organização metodológica aqui que ele fez, ele chegou nessa matriz, que vou abrir aqui, que é a matriz 4.4, que ele chama de SG mais P. Deixa eu chegar aqui na matriz, em que ele organiza vários temas, todos os temas, teoricamente, de diferentes de negócios, numa matriz simples. Porque qual é a grande dificuldade que a gente tem quando a gente olha quando a gente olha uma PR 2030, quando a gente olha um Ethos, quando a gente olha um selo B, quando a gente olha esses frameworks, que eles são complexos.
eles teoricamente olham tudo, né? Olham todo o universo de sustentabilidade, mas eles são complexos de entender. Então, a grande sacada, uma das grandes sacadas que tem nessa metodologia aqui do Marcos, é que ele consegue colocar essa perspectiva numa matriz. Então, teoricamente, existem 4 eixos, né? Ele só separou, como eu disse, o P aqui do social, então pessoas está separado da sociedade, né, da questão social, e aqui são os temas que são relevantes, cada um dos quadrantes que tem aqui, e que a gente consegue colocar os diferentes frameworks, GRI, ODS, PR2030, dentro desses quadrantes, e isso ser facilitado a ponto da gente conseguir entregar a pessoa que montou a sua estratégia de estabilidade, conseguir colocar isso na matriz e ver se tem algum desses quadrantes que não estão sendo trabalhados. Porque se não estão sendo trabalhados, deveriam estar sendo trabalhados. Então, esse conceito, que eu vou me aprofundar um pouco mais nas próximas aulas, ele faz com que, uma vez que os temas, esses temas aqui que participou de que você fez um benchmark, que você fez uma pesquisa, que você identificou um monte de lugar, será que tem algum buraco ainda? Aí o que ele propõe é, olha, coloca aqui, espalha esses seus temas, seus impactos nessa sua matriz aqui e vê. Uma vez que você fizer isso, você vai ver se tem algum tema que talvez seja relevante, que está considerando essa matriz e que você não trabalha, que talvez você precise trabalhar. Então, é uma forma de você meio que passar um pente fino, né? Olha, vou recapitular aqui, vamos ver o que eu fiz tá coerente, tá faltando alguma coisa, né? Vamos ver se o que eu fiz tá considerando tudo. Então, essa perspectiva, ela traz essa noção de revisitação dessa preocupação aqui que eu trouxe, de temas relevantes. Você fez o diagnóstico, fez materialidade, benchmark na materialidade, fez as pesquisas. E, vamos dar mais uma passada para ver se tem alguma coisa que ficou faltando? Então, sempre dentro desse tema aqui, de saber se tudo está sendo considerado ou não. Beleza? Então, esse framework, assim, eu falei a introdução desse framework, tá? Como eu disse, eu vou ver se eu trago o professor Marcos para cá, para falar com a gente. A gente tá estruturando uma parceria bem legal, né? Dele ajudar com o nosso desenvolvimento. É sempre bom ter pessoas com experiência agregando a gente, né? Então, ele nesse desenvolvimento, ele consegue ajudar bastante a gente, explicando a própria metodologia dele, e é um conceito que é muito interessante passar para vocês. Então, a ideia é justamente essa, é você não deixar passar nada. E existem várias outras aplicações para essa matriz, que vou falar nas próximas lives, como quem são os responsáveis, quais são os stakeholders onde os stakeholders mais se preocupam, quais são os temas mais relevantes para os diferentes stakeholders que você tem. Então, é uma forma de organizar o pensamento. Não existe aqui existe uma grande inovação a nível de metodologia, de organização da informação, mas os conteúdos, a preocupação acaba sendo a mesma de um GRI, de um SASB e tal. Não tem um tema de sustentabilidade novo nessa matriz. É simplesmente uma forma de organizar o pensamento que, sem dúvida nenhuma, ajuda e muito o gestor de sustentabilidade. Porque o papel do gestor de sustentabilidade, a primeira atenção inicial que o gestor de sustentabilidade deve ter é não deixar passar nada em branco. Então, você ter um framework que facilita esse entendimento, facilita essa leitura, facilita essa visualização do que você está fazendo, o que você não está fazendo, é muito importante. Acaba sendo mais fácil do que você ter lá aqueles 300 questionários do Ethos e saber qual é o tema que você trabalhar bem ou mal, ou da PR2030. Assim, não diminuindo eles são extremamente importantes, e talvez a gente tenha que encaixar eles de alguma forma, interessante encaixar eles nessa matriz. Mas essa matriz traz essa perspectiva de mais fácil entendimento. E esse é o trabalho da Hazel, né? O trabalho da Hazel é criar tecnologia para facilitar o desenvolvimento do gestor de sustentabilidade nas ações que ele faz, desenvolver a área da empresa, mas também trazer esses conceitos que são mais fáceis de entender, mais fáceis de serem divulgados, mais fáceis de serem utilizados, para que o gestor tenha menos trabalho de fazer aquele negócio com a eficiência alta, entendeu? Então, esse é o conceito. Eu não vou